L'écrivain français Victor Hugo a écrit un roman Les Misérables, qui est devenu célèbre à l'époque et qui a été raconté même dans des films, avec le personnage de Jean Valjean montrant les problèmes sociaux de cette époque. Os Miseráveis. Hoje na história, 1862, o escritor francês Victor Hugo publica Os Miseráveis. Um grande sucesso popular na época. O livro exclui a filosofia política do autor ao abordar a cooperação e não a luta de classes. Em 3 de abril de 1862, exilado na ilha de Guernsey, Victor Hugo, 1885, publicou o livro Os Miseráveis, um verdadeiro épico popular que imortaliza personagens como Jean Valjean, um ex-presidiário em liberdade condicional. O contexto é a história recente, desde a Batalha de Waterloo até a insurreição republicana de 1832. Filho de um general do Império que estava frequentemente ausente, Victor Hugo foi criado principalmente por sua mãe. Ainda estudante no Liceu Louis-le-Grand, tornou-se conhecido ao publicar sua primeira coletânea de poemas, Ode, e ao receber uma pensão de Luís XVIII. Líder de um grupo de jovens escritores, Hugo publicou sua primeira peça de vidro, Cromwell, em 1827, seguida por Oriental e Erlani. Ao lado de Nerval e Gautier, ele se tornou o porta-voz do romantismo. Em 1831, ele publicou seu primeiro romance histórico, Notre-Dame de Paris, também conhecido como O Corcunda de Notre-Dame, e 7 anos depois, a obra-prima das obras românticas Ruy Blas. Em 1841 foi eleito para a Academia Francesa. Em 1843, a morte de sua filha Leopoldine o atormentou. Ele então começou uma carreira política. Foi eleito para a Assembleia Constituinte em 1848 e se posicionou contra o modelo de sociedade que o cercava, a pena de morte, a pobreza, a ordem moral e religiosa. Um feroz oponente do golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851, ele foi forçado a se exilar em Jersey e Guernsey, onde permaneceu até 1870. Os Miseráveis, que obteve imenso sucesso popular na época, expõe claramente a filosofia política de Hugo. É um mundo onde a cooperação e não luta de classes, onde o empreendedor desempenha um papel essencialmente benéfico para todos, onde o trabalho é o meio essencial de aperfeiçoamento pessoal e social, onde a intervenção estatal por motivos moralistas, seja por parte da polícia ou do revolucionário obcecado pela justiça terrena, é um dos principais perigos para o bem geral. Os Miseráveis, que obteve imenso sucesso popular na época, expõe claramente a filosofia política de Hugo. É um mundo onde a cooperação e não luta de classes, onde o empreendedor desempenha um papel essencialmente benéfico para todos, onde o trabalho é o meio essencial de aperfeiçoamento pessoal e social, onde a intervenção estatal por motivos moralistas, seja por parte da polícia ou do revolucionário obcecado pela justiça terrena, é um dos principais perigos para o bem geral. Enredo de Os Miseráveis. O livro conta a história de Jean Valjean que,
Ao ver seus irmãos morrendo de fome, ataca uma padaria para roubar um pedaço de pão. Preso, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Posteriormente, ele foi condenado diversas vezes por tentativas de fuga e má conduta na prisão, cumprindo 19 anos de prisão. Libertado em liberdade condicional, ele deve se apresentar regularmente às autoridades, condição que nunca respeitou, apesar dos altos riscos. Valjean se sente marginalizado em todos os lugares porque carrega o passaporte amarelo que o identifica como ex-prisioneiro. Monsenhor Bienvenu ajuda o bispo, mas em vez de demonstrar sua gratidão, ele rouba seus talheres de prata. Ele foi preso porque as moedas de prata traziam o brasão do bispo. No entanto, o bispo se recusa a denunciá-lo e diz que foi um presente que ele deu a Valjean. O bispo é para ele um homem de Deus que lhe deu uma lição de solidariedade e o tratou como um filho, fazendo voltar a acreditar na humanidade. Depois de 9 anos com uma nova identidade, Valjean prospera como comerciante de bugigangas, tornando-se um homem rico e respeitado como prefeito da pequena cidade de Vigo. Desesperado com a tragédia de uma de suas operárias, Fantine, que é demitida de sua fábrica e forçada a se prostituir para sustentar sua filha Cosette, Valjean decide salvar a criança adotando-a, mas é tarde demais para evitar a morte da mãe. Entretanto, o inspetor Javert é transferido para a mesma cidade. Javert foi o homem que tratou o prisioneiro Valjean com crueldade. Quando Javert o reconhece, ele fica obcecado em desmascará-lo. Entretanto, outro homem é acusado de ser Jean Valjean, mas o verdadeiro Jean Valjean, que estava no tribunal durante o julgamento, declara que o acusado é inocente, provando que ele é Jean Valjean. Isso leva Javert a empreender uma caçada implacável para deter Valjean, forçando-o a fugir com Cosette para os 4 cantos do mundo. Até que ele retornou à França e ficou na casa de um velho amigo. Cosette se apaixona por Marlemos, um jovem aristocrata ligado aos círculos revolucionários parisienses. Ao descobrir que o amor de Cosette não pode ser combatido, Valjean, apesar da presença de Javert, tira Marius das barricadas durante uma revolta e o carrega ferido pelos esgotos de Paris. Por fim, Javert passou a acreditar que toda aquela perseguição de décadas não passava de um crime contra um homem de Deus e se suicidou. Jean Valjean morre ao lado de Marius e Cosette.